um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus. Ora, assim como nós estamos reunidos aqui neste lugar, Nicodemos, ele também estava reunido com Jesus. Isso também significava que onde Jesus está, alguma coisa acontece. Então Nicodemos, ele viu a presença de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ou seja, ele utilizou do artifício humano para debater com Jesus. Mas Jesus é um ser tão poderoso, irmãos, que não existe lógica aplicada que possa vencer o argumento divino de Deus. Deus é um Deus divino. Deus, ele tinha a natureza do Pai nele. A gente somos homem. Nós somos o que? Naturais, ou seja, se a gente não tiver a revelação de Deus, não poderemos falar da palavra de Deus. Se não tivermos, glória, eu quero que a igreja glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. A revelação da palavra de Deus, pelo amor de Deus, a gente não poderia estar pregando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nicodemos, como um homem pode nascer sendo velho? Ou seja, é impossível. Como eu posso nascer de novo? Isso é impossível, mas Deus, ele fala o que na palavra dele? É necessário nascer de novo. Mas Aleluia. Ele não está falando sobre o nascimento físico, ele está falando sobre o nascimento espiritual. Então quando você aceita Jesus, o teu espírito é recriado. Diga comigo, quando você aceita Jesus, seu espírito é recriado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu creio que a vida eterna, ele está falando da vida eterna, ele está falando sobre o passaporte para o céu. Porque a vida eterna, meus irmãos, não significa a salvação eterna, mas significa uma vida na terra que você pode ir para o céu. Olhe para o céu agora. Aleluia. Olhe, glória a Deus. Olha as estrelas. Sabe o que Deus diz para Abraão? Olhe para as estrelas. Então ele fala: olhe para as estrelas. E o que acontece? Aquela noite estava cheio de estrelas. E ele falou assim, Deus falou assim: olhe para as estrelas, porque cada estrela daquela ali significa o que? Uma posteridade sua. Nós somos a posteridade de Abraão. O que significa que a bênção de Abraão está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você glorificasse o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não importa se está tendo microfone, não. Importa se você está pronto para receber a palavra. Importa se você tem disposição para ouvir a palavra de Deus. Glória. Importa se você quer ouvir os conselhos do Mestre. Glória a Deus. Então o texto diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você primeiramente tem que nascer da água. O que isso significa? A água, a Bíblia fala da água da regeneração. Tito capítulo 3, versículo 5. Então essa água significa algo mais, ou seja, significa a palavra de Deus dentro da gente. Diga glória a Deus. Voltou? Glória a Deus. Agora, vou utilizar outro microfone. Vamos lá. Aleluia. Deixa aqui. Então, voltou. Glória a Deus. Graças a Deus. Então está falando sobre a água da regeneração. Então quando você tem essa água dentro de você, o que acontece? Vem com esse fundo aí que é poderoso. Então quando você tem essa água da regeneração, que é a palavra de Deus dentro de você, você não precisa mais de nada. Sabe, né? Nós às vezes
vimos no mundo, né? Quantas pessoas, eu queria que você levantasse a mão, quantas pessoas, né, que saíram do mundo estão aqui? Quantas? Levanta a mão. Ou seja, o que aconteceu? Deus resgatou. Deus trouxe a palavra dele para a sua vida. Então, a gente ouviu aquele testemunho do irmão. Ele vivia esses anos todos na vida errada, mas quando ele aceitou Jesus, ele deixou tudo de lado. O que você deve fazer é deixar tudo de lado. Ah, se a fofoca vir, deixa de lado. Ah, se a mentira vir, deixa de lado. Se as amizades negativas vir, deixa de lado. Ah, poderoso Deus. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não adianta você, sabe, ser crente, sabe, louvar a Deus. O texto fala que Nicodemos era mestre dos fariseus. Ele tinha um alto cargo. Mas o que Deus está falando para você é: não adianta você ter um alto cargo, você deve sim mergulhar na presença, você deve sim se fortalecer na presença, você deve sim se renovar na presença. Oh glória, o cargo não importa a unção. Davi, oh glória, ele não tinha reinado, mas ele tinha unção. Ele tinha unção para vencer. Então sabe o que Deus fez? Toma unção, toma o reinado. Olha que Deus está falando para você, oh glória. Neemias, ele não tinha o cargo de rei, mas ele tinha autoridade de rei. Você não é Deus, mas você tem a autoridade de Deus para sua vida. Você pode expulsar demônio, você usa a palavra de Deus e você vence. Oh glória, eu queria que a igreja glorificasse o nome do Senhor. Não existe situação difícil, não existe o problema difícil. Enquanto o gigante se levantar, você tem a palavra de Deus para vencer. Enquanto a luta vir, você tem a palavra. Aleluia, aleluia. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A palavra aí empregada, Espírito, significa pneuma. Ou seja, a palavra pneuma significa vento. Ou seja, o vento, você não pode ver o vento não tem limite. Sabe o que Deus está falando para você? Enquanto a minha presença estiver na sua vida, não vai ter limite. Vai chegar coisa nova, vai chegar coisas boas na tua vida. A unção de Deus não tem limite na tua vida. Você vai vencer, vencer e vencer. Diga glória a Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que significa o batismo? É você esquecer tudo aquilo que te atrapalhava no mundo. Agora eu não vivo, mas Cristo vive em essa consciência que você deve ter, oh glória. Quando a tentação vir, quando a prova vir, você, o que você faz? Você impõe força. A tentação vem de um lado, a prova vem de outro, mas eu estou firme, eu estou vencendo a cada dia. Oh glória, não existe situação que o crente não possa vencer. Glória a Deus. Oh glória. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você, oh glória, nasce do ventre de uma mulher, você tem a vida humana. Mas se você nasce de Deus, você tem a vida eterna. Se você nasce do ventre de uma mulher, você tem a vida humana. Você age como humano. Mas se você, oh glória, nasce da palavra de Deus, você tem a vida eterna. Você tem a natureza eterna. Você pode ter até a vida humana, mas a natureza é eterna. Mas a natureza é divina. Mas a natureza é poderosa. Oh,
Poderoso Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe que Deus estava falando para Nicodemos? Enquanto você está pensando em coisas carnais, eu estou falando para você: saia do mundo natural e venha do mundo sobrenatural. Esquece, ô glória, esquece do que esses doutores da lei falam. Preste atenção na minha palavra, foque na minha palavra, levante com a minha palavra, ore na palavra, ministre na palavra, jejue na palavra. Pai, só estou começando. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Sabe o que Deus estava falando? Sabe o que Jesus estava falando? Não importa se você é um PhD em teologia, não importa se você é um pastor, missionária. Não, necessário vos é nascer de novo. Infelizmente tem tanto crente fazendo coisa errada aí. Quantos crentes? Então, sabe o que Deus está falando? Sabe o que Jesus está falando? Necessário vos é nascer de novo. Você está na casa de Deus, mas está fazendo coisa errada. Necessário vos é nascer de novo. Se arrepende, rapaz. Glória. O vento assopra onde quer e não ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Deus está falando para você? Você está pregando a palavra de Deus, mas se Ele levar no tráfico, você vai. Se Ele levar na boca de fumo, você vai. Se Ele levar em uma outra igreja, você vai. Você não tem direção. Quem te guia é Deus. Diga glória. O vento assopra onde quer. Você não tem como ver o vento. Aonde não existe origem para o vento. Isso é maravilhoso. A propósito, todas as vezes que falamos de vento, falamos de algo que não tem origem. Não há como explicar. Esses físicos químicos, eles tentam explicar da onde o vento vem, mas eles não descobrem a solução. Ainda que falarem mal de você, eles não vão descobrir a sua vitória. Ô glória, sabe o que Deus está falando? Fecha a tua boca. Fecha a tua boca. Vai orar. Vai buscar. Ô glória, não conta o seu projeto para qualquer um. Dobre o teu joelho. Vai orar, rapaz. Vai orar. Vai buscar a presença do Mestre. Vai se converter na presença do Mestre. Glória! O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que acontece? Você acorda. Sabe o que acontece? Acorda. E Deus fala: visita. Então no outro dia você acorda e Deus fala: ore. No outro dia você acorda, Deus fala: jejua. Mas sabe, as pessoas que estão ao redor, que estão do lado de você, não entendem. Mas quem falou isso? Você fala: o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito daquele que levantou Jesus dos mortos habita em você, esse Espírito também vai vitalizar o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. O Espírito Santo habita em você. Diga glória a Deus. O Espírito Santo renova você. Oh glória. A Bíblia fala: ainda que o nosso corpo exterior morra pelo pecado, o Espírito da vida, o Espírito da vida, o Espírito da vida, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa pelo pecado, o Espírito Santo vai dar vida, Ele vai vitalizar o vosso corpo mortal, Ele vai dar vida para você. Oh glória! Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Pense comigo. Você está estudando, você fala para o professor: professor, eu vou te ensinar matemática. E o professor é de matemática. Você, pelo amor de Deus, professor,
Eu sei matemática. Era isso que Deus estava falando. Era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando assim: necessário vos é nascer de novo. Sai desses dogmas aí. Sai dessas religiosidades aí. Ô glória, sai disso. E você nasça de novo. Sai desse costume aí, ô glória. Sai dessas balelas e nasça de novo. Diga glória a Deus. Aleluia. O vento assopra aonde quer e não ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É nascido uma revelação. Todo aquele que é nascido de Deus tem a vida eterna. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, significa o DNA dele em nós. Ou seja, a Bíblia fala: somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15. O que isso significa? Que ele falou assim: eu vou dar outro do mesmo tipo, outro consolador do mesmo tipo. Ou seja, o Espírito Santo não vai habitar, o Espírito Santo vai ficar ao lado de você. O Espírito Santo vai habitar em você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O vento assopra para onde quer e não ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Ou seja, você é filho dele. Diga glória a Deus. Nicodemos respondeu, disse-lhe: como pode ser isso? Ou seja, Nicodemos, ele tinha a mentalidade natural. Como pode ser isso? Será que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Sabe aquela pessoa que você está falando? Ô glória, você está explicando a palavra de Deus. E sabe, a pessoa usa a mentalidade natural para tentar entender aquilo que é espiritual. Ou seja, quando a pessoa vê milagres, quando a pessoa vê prodígios, o que a pessoa faz? Isso aí é palhaçada, sabe por quê? Porque a mente natural não aceita, ô glória, a mente natural não aceita a cura divina. Mas sabe o que Deus está falando? Se a vida dele está em você, ô glória, você vai viver em cura, você vai viver em milagre, você vai viver em prosperidade, você vai viver em abundância. Diga glória. Vamos lá. Versículo 10. Jesus respondeu, disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Rapaz, o cara é mestre de Israel. O cara sabe fazer uma pergunta dessa. Como pode ser isso? Sabe o que é? Os teólogos não nos entendem. Entende? Os professores de teologia não nos entendem. Eles não entendem por quê? Porque enquanto ele utiliza o texto, utilizamos o Espírito Santo que está no texto. Diga glória! Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Quantas vezes Jesus foi expulso de Nazaré? Estava pregando a verdade. Nessas igrejas aí, se você pregar a verdade, infelizmente você vai ser expulso. Entende? Infelizmente. Então assim, o que Deus está falando? Se você pregar a verdade, as pessoas vão entender a verdade e com a verdade elas vão ficar. Entende? Diga glória! Vamos lá. E se vos falei das coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Deus estava dando exemplo, Jesus estava dando exemplo de coisas físicas. Ele utilizou o vento para, vamos dizer assim, para traduzir o que era o Espírito Santo. Imagine se Deus falasse da glória dele. Imagine se Deus falasse assim: olha, Nicodemos, o Pai habita em mim, através da primeira pessoa da Trindade. Será que ele ia entender? Não ia. Então, muitas das vezes temos que utilizar de palavras que é de fácil entendimento. Porque se um pregador pregar de palavras, sabe, de grande entendimento, nós não entendemos. Porque há muito nele, há muito em Deus, que a gente não sabe. Um pouco da revelação ele nos entrega. Diga glória. Vamos lá.
glória. Se vos falei das coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Ó glória! O Filho do Homem que está no céu. Deixa eu tentar explicar isso para nós aqui. Então, toda pessoa, Elias, Enoque, até nesses casos, eles não subiram ao céu, por incrível que pareça. Eles estiveram no estado espiritual. Ou seja, o que a Bíblia está falando aqui? Ninguém subiu ao céu senão Jesus. Ninguém desceu no céu senão Jesus. Jesus era Deus. E era isso que eles não estavam entendendo. Jesus era Deus. O Pai é um Espírito. João capítulo 4, versículo 24. E o Pai estava em Jesus. O Pai estava em Jesus. Mas agora, como Deus é um Espírito, Ele pode estar no céu e em Jesus. Diga glória. Então, quando Jesus falava, acontecia, porque o Espírito Santo vinha na palavra de Deus. Diga glória. Então o que acontecia? O Pai estava em Jesus, mas os escribas não entendiam, porque era algo de difícil entendimento. E até hoje, se você for estudar sobre trindade, tem muitas pessoas que não entendem. Por quê? Porque é uma coisa complexa. O Pai está em Jesus, no Espírito Jesus estava. Então o que acontece aqui na terra? Então quando Jesus falava, o Pai realizava. A Bíblia fala: eu faço as obras e o Pai realiza. João capítulo 14, versículos 20. Diga glória. Vamos lá. 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nessa época, Jesus ainda não tinha feito a obra da redenção. O que acontece? Acontece que Jesus, ele morre naquela cruz. Ele sofre 2 mortes naquela cruz. Ou seja, a morte espiritual desencadeou a morte física. Então ele morre. Entende? Então o que acontece? A alma dele vai ao inferno por nós. Porque muitos acham que o sofrimento de Jesus só foi na cruz. Foi após a cruz. Porque como ele morreu como um pecador, ele tinha que descer ao inferno como um pecador. Diga glória. Então ele ficou lá no inferno. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele venceu. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que ele destronou principados e potestades. Então ele pega o seio de Abraão, aquelas pessoas que estavam no Hades, e leva consigo lá na glória. Ou seja, ele sai, pega essas pessoas, levam até o céu, e acontece que o Pai falou assim: tu és meu filho, tu és o meu filho, e hoje te gerei. Foi nesse momento que Deus foi o primeiro a ter a vida eterna por completo. Diga glória a Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele morreu por você. Então, muitos falam sobre Judas. Judas traiu por 20, 30 moedas de prata, sei lá. Mas o que acontece? Acontece que quando a gente não ouve a palavra de Deus, quando a gente não aceita a palavra de Deus, a gente está traindo Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Foi a maior demonstração de amor que o mundo já teve. Ninguém fez isso, ninguém fará isso por nós. Tu vê esse amor? E quantas vezes a gente, não se depara com isso, peca, cai na tentação. Por quê? Porque a gente às vezes não quer buscar a palavra de Deus. É impossível o crente cair na tentação se ele lê a Bíblia. É impossível o crente cair na tentação se ele está jejuando. É impossível o crente cair na tentação quando ele está orando. Diga glória. Vamos lá. 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida eterna naquele momento não estava
disponível, porque Jesus ainda não tinha sofrido na cruz. Mas no momento que ele sofre na cruz, ele dá a vida eterna. Que maravilhoso! Então, a vida eterna é o passaporte que você tem da terra para o céu. É por isso que ele fala que se você não ter a vida eterna, você não pode ver o reino de Deus. É impossível. Como você vai para um outro país, tem um passaporte? Impossível. Não é isso? Então, se você não tem a vida eterna, você não pode subir ao céu, o reino de Deus. Impossível.